Boa noite! Estamos de volta com o nosso Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito. E mais uma vez com vocês, eu, Yolanda Ferro, apresentando temáticas voltadas ao direito de forma clara, de forma objetiva e de forma simples, para que você possa entender como realmente funciona a dinâmica do seu direito. Diretamente da Tribuna Mix, da TV Rádio Web, nos bastidores da Tribuna do Sertão. Estamos começando mais um Juriscast. Nesta noite de hoje, nós temos uma pessoa excepcional aqui nos nossos bastidores, passando para vocês todas as informações pertinentes ao Ministério Público. Ele é Juscelio Ferreira, ele é assessor do Ministério Público, ele é servidor público municipal de Major Izidoro, ele é professor de Direito e ele também é professor de Prática Jurídica. Então, vamos dar o nosso boa noite ao professor Juscelio Ferreira, que está aqui conosco, abrilhantando o nosso Juriscast. Seja bem-vindo, professor Juscelio. Olá, pessoal, boa noite. Yolanda, boa noite. É uma satisfação estar aqui conversando com você, uma amiga, né, que o direito me trouxe e, de fato, receber seu convite, poder estar aqui é uma grande satisfação. Ah, que maravilha! Assim não vale, gente. De tanto carinho, a gente realmente fica muito emocionado, porque o direito realmente proporciona isso. O direito une as pessoas com boa índole, o direito une as pessoas que têm o propósito de ajudar o próximo, né? E que bom que o direito nos uniu e que nós estamos aqui participando desse Juriscast de forma alegre, de forma leve. Exatamente. Não é, Juscelio? Então, para que nós possamos começar esse nosso bate-papo descontraído e informativo, Sim. vamos passar para as pessoas como foi que ocorreu a sua assessoria no Ministério Público. Perfeito. Veja só, Yolanda, e o pessoal também está acompanhando. Eu estou como servidor do Ministério Público, né, na condição de assessor, tá? Eu não sou um servidor de carreira. Eu recebi um convite do promotor à época, que foi o Dr. Guilherme de Amantaras, que ofertou esse convite e perguntou se eu queria, né, dar um suporte na promotoria, e eu aceitei. Aceitei o convite e lá estou, desde 2019, inclusive Ah, que completando agora em maravilha! maio, exatos 5 anos já na assessoria do Ministério Público Estadual. Doutor Juscelio, as pessoas que estão nos acompanhando devem estar se perguntando como foi que ele recebeu um convite e está na assessoria do Ministério Público? Porque nós sabemos que para ingressar nos quadros do Ministério Público tem que submeter-se a um concurso público, não é? Então, no seu caso foi diferente. Então, como seria possível acontecer isso e esclarecer para a população como ingressar no Ministério Público, como ser um assessor do Ministério Público sem ter passado por um concurso público? Perfeito, perfeito. Realmente, esse é um dos grandes questionamentos, né? Inclusive, alguns alunos falam, como assim, professor? Como é que o senhor está lá? O senhor fala que é servidor municipal? Enfim. Então, como eu havia dito anteriormente, o convite chegou. Eu sou servidor público municipal, né, da cidade de Major Izidoro. Como é uma cidade pequena, então a promotoria ela funciona dentro do próprio fórum, não tem sede própria. E não tem tanto servidor para dar esse suporte. Então, o Ministério Público, ele, mediante um convênio, celebra-se um convênio, na verdade, com o município, e que o município cede um servidor. Esse servidor precisa ser um servidor efetivo, tá? Então, por isso que eu estou, porque sou um servidor efetivo da prefeitura, mas para estar nesse convênio precisa, de fato, ser um servidor efetivo, e aí celebra-se esse convênio entre a municipalidade e a Procuradoria-Geral. Ai, que maravilha! Então, é uma forma de você ingressar nos quadros do Ministério Público através de um convênio e dando esse suporte para que a população é que realmente saia ganhando com isso, porque tem a efetividade de um serviço prestado com um maior alcance. Exatamente, Não é? exatamente. Enquanto assessor do Ministério Público, doutor Juscelio, na sua concepção e diante dos quadros do Ministério Público e diante da questão institucional, qual a atuação do Ministério Público? Olha, eu sou suspeito para falar, tá? Eu tenho um carinho muito grande pelo órgão, de fato, pelo direito como um todo. Mas esse carinho maior pelo próprio Ministério Público é justamente pela abrangência da sua atuação. A gente sabe que
ele por ser um órgão que ele não está vinculado a outros órgãos, muita gente acha que o Ministério Público é um órgão vinculado do TJ, por exemplo. E não, ele é um órgão que tem independência É funcional. um órgão autônomo. Ele Exatamente. não depende de outro órgão para poder existir. Exatamente. E essa independência funcional faz com que ele consiga, pelo menos na minha visão, dar uma prestação jurisdicional às pessoas. Diante de tantas atuações, seja na defesa de uma criança ou de um adolescente, que são públicos específicos, de um idoso, de uma pessoa com deficiência, essa população que muitas vezes precisa tanto de suporte e às vezes parece que não tem esse olhar como um todo. Então, que bom que nós temos esse órgão, que além de fazer tantas atribuições, ainda cuida especificamente dessa galera, desse público, dessas crianças, desses idosos, dessas pessoas com deficiência. Então, eu tenho esse carinho, principalmente por esse ponto, por esse público que muitas vezes é vulnerável e precisa de alguém, né? Precisa de um órgão ali cuidando, orientando e garantindo os direitos, muitas vezes, que são negligenciados. A efetivação dos direitos que são inerentes ao ser humano e que tem que ser realmente ofertados de forma muito justa e de forma muito digna para todas as pessoas, Exatamente. independentemente de classe, independentemente de cor, de raça, de sexo, Exatamente. né? Então, tem um olhar mais humano, Tem. um olhar especial para esse público, como também outras atribuições do Ministério Público, né? De Exatamente. investigar, de realmente em cima de ilicitudes, de direitos que não estão sendo respeitados, né? E uma infinidade de ações e de atividades, né? E quanto à função de assessor, doutor Juscelio? Qual a atribuição do assessor? Qual a função do assessor? Como é que o senhor se sente como assessor do Ministério Público? Veja só, a assessoria, a priori, o convite veio para que eu cuidasse de demandas extrajudiciais, né? Porque eram demandas que chegavam de forma muito intensa no município, e aí precisava de uma pessoa para cuidar dessa parte. Só que aí eu fui enganado, né? Eu acabei acumulando. Eu, além de cuidar dessas demandas extrajudiciais, depois também veio a necessidade de cuidar das demandas judiciais. E é um trabalho incrível, né? Eu gosto demais de fazer essa assessoria. Os promotores de que eu presto assessoria, tanto o anterior como o atual, são grandes profissionais. Então, você está ladeado de pessoas que você vê que está fazendo um bom trabalho, motiva. Então, você trabalha realmente com muita disponibilidade e também com segurança, né? Porque tanto o promotor que me fez o convite, que foi o Dr. Guilherme, como o atual promotor, que é o Dr. Lucas Schettini, eles me dão muita liberdade de trabalho. Então, eles confiam muito no trabalho que eu realizo. A gente debate sobre situações específicas em processo. Muitas vezes tem um processo ali e eu tô lá para fazer o parecer. Evidentemente, os pareceres são revisados e assinados, liberados pelo promotor, mas essa liberdade de dizer, Juscelio, o que é que você acha? Nesse caso aqui, você já enfrentou essa situação específica do processo? Como você acha que a gente deveria agir nessa situação? Então, essa liberdade de atuação é o que me faz realmente gostar da assessoria do Ministério Público. Sim, mas teve uma coisa que o senhor falou aí que eu acho que vai muito da dedicação do servidor. O senhor foi enganado. Agora, eu acredito que tenha sido enganado no bom sentido da palavra, porque quando o servidor ele se dedica e ele é eficiente e eficaz naquele trabalho, a tendência geralmente é que as demandas aumentem, né? Porque tem a eficiência e tem a dedicação e tem esse olhar mais diferenciado, esse olhar humanizado. E acredito que devido a isso que realmente exista esse respeito e essa liberdade de atuação sem hierarquia, Sim, né, para as decisões que sejam mais viáveis para as pessoas que estão ali diante daquele caso concreto, exatamente. né? E falando em caso concreto, o senhor falou em demandas extrajudiciais, né? Então, como é que funcionam essas demandas extrajudiciais e as demandas judiciais?
para que as pessoas que estão em casa nos acompanhando, elas analisem e vejam que existe uma diferença entre demanda extrajudicial e demanda judicial. E o doutor Juscelio vai explanar para a gente como é que isso realmente acontece e quais são essas diferenças, como assessor jurídico atuante no Ministério Público. Veja só, Yolanda, a cidade, a promotoria de atuação em que eu atuo é de único ofício, né? Então, acaba comportando duas cidades. O senhor atua em Major Isidoro? Major Isidoro Sim. E Jaramataia. São as duas cidades Sim. de competência da promotoria. O que é que acontece? As pessoas nos interiores, elas são talvez pouco desassistidas de algumas informações, né? Por N contextos que talvez não caiba nesse momento a gente falar. Mas por haver essa necessidade de conhecimento, de acesso à justiça, de acesso a um direito, então elas batem muito à porta do Ministério Público, muitas vezes com demandas que nem seriam do Ministério Público, ou não é do Ministério Público, mas estão lá, batendo a porta, e eu atendo a todos. Na verdade, vez ou outra aparece alguém, bate a porta, doutor, posso entrar? Posso, pode. E aí entra e conta a situação. Como eu falei, muitas vezes são demandas que não é do MP, mas aí você dá um aconselhamento, ou você conduz para que vá até a Defensoria Pública, ou que se não quiser a assessoria da própria Defensoria que contrate um advogado. Então, muitas vezes são N demandas. Mas as extrajudiciais de nossa competência, elas envolvem, como eu havia falado, alguma notícia, crime que envolve ali uma criança ou um adolescente, muitas vezes, ou a denúncia chega através de um popular, ou chega também mediante um expediente do próprio Conselho Tutelar, né? Eu falei denúncia, mas a denúncia é a nossa peça. Então, vamos dizer a notícia, né? A notícia. A notícia de que um crime, um ilícito aconteceu, né? E que tem uma pessoa menor de idade envolvida. Ou então uma pessoa acima dos 60 anos ou 65 anos que precise de uma proteção e de uma interferência do Ministério Público. Exatamente. Seria por esse caminho, por esse viés? Sim. Então, chega de diferentes formas, né? E aí, quando essas demandas elas chegam até o órgão, evidentemente que antes de atuar, a gente precisa certificar se realmente aquela notícia é verídica ou não, né? Então, aí é onde a gente conta com o próprio Conselho Tutelar, através de um expediente, ou então, para otimizar, a gente manda uma mensagem ou liga, pessoal, está acontecendo tal situação, a gente precisa aqui de um relatório circunstanciado. Ou, de forma mais formal, através do expediente, que é um ofício, tanto para o CT, como também para a delegacia de polícia, se envolver de fato a necessidade, ou para outros órgãos do município. Então, as demandas, elas envolvem de fato, as extrajudiciais, de fato, a população em si. Sim. A gente enxerga com mais afinco. E as judiciais, doutor Juscelio? E as judiciais, né, que é aí o carro-chefe das demandas, são N situações, né? Porque, como eu havia dito, a promotoria é de uma comarca de único ofício. Então, veja, são processos de diferentes naturezas. São processos criminais, são processos de natureza cíveis, são processos administrativos. Então, muitas vezes você está ali analisando um processo criminal, daqui a pouco, quando você vai para o próximo, é um cível, é um divórcio, é uma guarda. Então, levando em consideração o papel do Ministério Público, né, enquanto fiscal da ordem jurídica, vai passar e vai precisar dar parecer, manifestação em todas essas demandas. Atuando sempre pelo melhor direito daquela pessoa que está pleiteando aquele direito. Exatamente, né? Exatamente. O senhor falou em Conselho Tutelar, doutor Juscelio. O Conselho Tutelar seria um órgão que auxilia o Ministério Público, não é? Além do Conselho Tutelar, existem outros órgãos que auxiliam o Ministério Público no processo dessas investigações, na apuração desses delitos ou de alguma assistência que vocês precisem?
Perfeito. Nós contamos, na verdade, com esses órgãos, como o Conselho Tutelar, se for uma situação que envolva ali uma criança ou um adolescente. Então, o primeiro órgão a atuar o primeiro contato acaba sendo o Conselho Tutelar, porque o Ministério Público está lá no gabinete, mas o da ponta é o Conselho Tutelar. Se for uma situação, muitas vezes envolvendo uma pessoa com deficiência ou uma pessoa ou um idoso, então a gente vai acionar a assistência social através do CRES ou do CRAS, a depender da situação específica, para que faça a visita domiciliar, para que veja se realmente aquele idoso está tendo ali muitas vezes o seu benefício, tem um neto, tem um filho fazendo uso do benefício e o idoso está lá numa situação de vulnerabilidade. À mercê de necessidades especiais, ou pelo menos do mínimo, Exatamente. Né? Do mínimo existencial. Se alimentação, sem os cuidados mais básicos, né? Então, esses órgãos, o Conselho Tutelar, o CRES, o CRAS, a própria assistência social, eles dão esse suporte para a gente manda o expediente e eles apuram para que a gente realmente tenha ali um suporte para demandar. E que bom que tem essa rede de apoio, não é? Porque, na realidade, a gente pode perceber que existem esses órgãos que trabalham de forma conjunta, sempre em benefício da sociedade, sempre em benefício da população, sobretudo a mais carente, que precisa de mais assistência social, que precisa de um olhar mais humano, que precisa de um olhar mais delicado para essas causas que são levadas ao Ministério Público, não é? Então, doutor Juscelio, enquanto assessor jurídico, o senhor também é professor. Professor universitário. É isso. Então, saindo um pouquinho da seara do Ministério Público, que eu acredito que quando a gente está diante de algum cargo, de alguma função, ela não sai tão facilmente assim da gente, né? Porque aquele espírito de justiça, ele perdura, não é? Ele já está incorporado em nós. Literalmente. Não é? Eu acredito que isso aconteça também nas suas práticas em sala de aula, sim. Né? Porque o senhor trabalha com jovens, o senhor trabalha com idosos, o senhor trabalha com pessoas em processo de formação, e essas pessoas em processo de formação, elas estão indo para o mercado de trabalho. Né? Então, enquanto professor de Direito e Prática Jurídica, como é que o senhor ingressa os alunos para o mercado de trabalho? Olha, veja bem, só fazendo um adendo, eu digo que uma vez quando a gente entra na vida do direito, eu acho que a gente não olha para mais nada sem um olhar do direito, né? Então, no meu caso, desde quando eu adentrei na faculdade, que o direito realmente tomou conta de mim como um todo, e aí é indissociável. O tempo todo a gente fala de direito, a gente menciona, e na faculdade, com os acadêmicos, não é diferente. Sem querer atrapalhar o seu raciocínio, eu concordo com o que o senhor fala, né? Até porque, como militante dos direitos das mulheres, sobretudo contra a violência doméstica e familiar, tem aquela máxima que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Mas a gente mete sim. E principalmente por uma pessoa desconhecida, que a gente até pode estar passando na rua e ver que uma pessoa está sendo agredida e a gente sabe que aquilo dali não pode acontecer. E a gente interfere. É automático. É automático. Não é? É como se a gente estivesse no piloto automático. Simplesmente acontece. Buscando sempre justiça e fazendo com que todos os direitos sejam respeitados de forma igualitária. Justamente. Não é? Que a dignidade humana ela seja sempre preservada. Sim, sim. É o propósito maior, né? E tenho certeza que isso também está em sala de aula. Sem dúvida alguma. Então, assim, eu quando me tornei professor, eu sou professor de formação, né? Eu fiz o magistério, que à época ele teve uma equivalência de pedagogia, foram 4 anos, e eu fiz também história, licenciatura. Então, eu sou um professor de formação, eu consigo enxergar algumas coisas que talvez outros colegas, por não ter a formação pedagógica, eles não notem. Então, eu preciso me tornar um bom professor, né? Então, quando eu decidi me tornar professor, eu sempre me fiz essa pergunta: que professor eu quero ser? Então, eu quero ser ali o exemplo dos bons professores que eu tive, e eu quero ser também um professor que eu não tive, aquele professor que leva os alunos para a realidade diária. Então, o tempo todo, discutindo as teorias em sala, é impossível não deixar de mencionar um processo, não deixar de mencionar uma atuação,
do MP, uma atuação enquanto advogado, uma situação em que eu preciso dizer aos alunos, ó, vocês vão passar por esse contexto, vocês precisam saber lidar com essa situação e prezando sempre, como eu falo para eles, pela ética e pela técnica, sabe, Holanda? Porque, por mais que as pessoas sempre digam, o direito tem N pessoas se formando, vá para outra profissão, mas eu sempre falo que tem espaço para todos. Seja você ético e seja técnico, eu tenho certeza que você vai ter um bom lugar lhe aguardando no direito. Até porque, doutor Juscelio, vocês que estão nos acompanhando, nos ouvindo, acredito que vocês já tenham ciência disso. O direito é muito dinâmico, porque a sociedade também é dinâmica. Nós temos um direito positivado, mas as leis estão mudando de acordo com a necessidade da sociedade. Sim. A sociedade vai avançando e o direito também precisa avançar a resolução dos conflitos que surgem na sociedade, não é? E diante de tudo isso, a gente só consegue se firmar realmente quando a gente tem ética e técnica. Até porque o mercado está cheio de profissionais, mas o mercado não está saturado, porque só permanece no mercado realmente os melhores profissionais. Os profissionais éticos, os profissionais humanos, os profissionais que realmente atuam no direito de outra pessoa como se eu fosse, Sim. não é? E diante disso, dessa dinâmica toda do direito, do trabalho, do mercado de trabalho, da sala de aula, de ser um espelho para os futuros profissionais que estarão ingressando no mercado de trabalho, como é, doutor Juscelio, conciliar a teoria com a prática? Já como também professor de prática jurídica, não é? Que está orientando, direcionando os alunos para o mercado de trabalho. Eu gosto demais, assim, de sempre poder fazer essa associação entre a teoria e a prática. Eu sempre falo, só fugindo um pouquinho, que dar aula é terapêutico para mim. Assim, gosto demais da atuação no direito como um todo, mas o momento de sala de aula é um momento terapêutico. Então, eu posso estar muito cansado, mas quando eu chego na sala de aula, aí simplesmente O tudo cansaço acontece, o some. cansaço some, ele só retoma depois quando eu chego em casa. Então, trabalhar essa dinâmica de estar trazendo a teoria, estar trazendo a atuação, a atualização, que na verdade os nossos tribunais eles estão decidindo aí de forma diferente o tempo todo, então a gente precisa acompanhar. E trazer para a prática, dizer, ó, como você elabora uma boa petição? É aquele velho ditado: o direito, o promotor e o juiz já conhecem. Então, capriche nos fatos. Faça uma narrativa lógica dos fatos. Deixe claro o que você espera nesse processo. Faça petições que não sejam poluídas, né? Não adianta colocar muitas figurinhas na petição, porque às vezes tem tanta informação que as próprias informações escritas a gente não consegue ler, porque a gente está ali poluído com aquela petição com N informações. Então, a gente precisa realmente ser esse profissional técnico que faça ali uma petição em que você sabe que vai ser lida por uma pessoa que está lendo N documentos. Então, preciso que a minha petição ela seja um diferencial, né, para que quem Seja for objetiva, seja concisa, seja seja clara, lógica, não é? Que perfeito. tenha uma sequência de fatos ordenados e coordenados para que qualquer julgador que chegue a ter acesso e ler, que ele tenha compreensão de forma clara sobre o que realmente está sendo pedido ali naquele documento, Sim. né? Porque nós sabemos que todo o processo, ele, além de ser dinâmico, ele também hoje é muito técnico. Né? Ele não é através de uma entrevista com as pessoas, ele é totalmente digital. O papel, aos poucos, está sendo descartado, hoje é tudo no virtual. Então, tudo que você vai falar para o juiz, você tem que falar através daquele papel virtual, daquela técnica virtual. É o único momento que você tem para mostrar o que você está pedindo, como o seu direito está sendo lesado, e mostrar para ele como é que o seu direito pode ser reparado e ser reparado e analisado da melhor forma possível. Exatamente, Né? desse jeito. Então, quando você consegue afunilar realmente
ser esse profissional técnico, né, esse profissional organizado, esse profissional que vai fazer a sua petição de acordo com as regras da ABNT, né, que a gente não pode fugir delas, os parágrafos realmente seguindo uma ordem, uma cronologia, os O espaçamentos, as tamanho de entrelinhas, fonte, as citações, os julgados, tudo de acordo com o manda o figurino, como tudo a de gente acordo com como diz, deve ser. né? Então eu sempre tento deixar bem transparente, né, tudo que acontece. Às vezes eu vou dar aula e acabei de sair de uma audiência. Digo, olha, né, pessoal, deixa eu só comentar o que aconteceu na audiência. Aconteceu assim, o posicionamento foi esse, então eu estou sempre aproximando. Todo mundo que já foi meu aluno não me deixa mentir. Eu realmente não consigo é, trazer só teoria. Eu estou sempre ali batendo na tecla da prática. Associando a teoria com a Associando. prática, né? E eu gostaria de abrir um adendo também. O doutor Juscelio falou aqui que ele sempre traz aspectos práticos do dia a dia. Mas, gente, tudo dentro da ética, citando apenas o fato, sem citar os nomes dos envolvidos, não é? Exatamente. Até porque, por mais que o processo seja público, às vezes existem processos em segredo de justiça, Sim, sim. né? E as partes têm que ser preservadas, né, doutor Exatamente, Juscelio? não, perfeito. Por mais que eu traga os exemplos, principalmente se for uma situação do Ministério Público, que foi ali, às vezes, um estupro de vulnerável, uma situação delicada, então, evidentemente, que vou fazer a Uhum. narrativa, os posicionamentos, mas eu sempre preservo e sempre digo a eles, né, dessa necessidade de preservar, né, de assegurar ali os direitos, porque se assim não fosse, eu estaria violando um direito, Justamente. né, e essa, evidentemente, nunca será E a pretensão. incidiria também em um crime, não é? Porque nós temos aí a lei de proteção de dados, não é? Exatamente. Apesar do princípio da publicidade, não é? É, Sim. doutor Juscelio, em relação ao estágio dos graduandos, como é que funciona a questão da prática jurídica? Veja, a faculdade, os alunos, a partir do sétimo período, eles começam as disciplinas de estágio. Eu sou professor de estágio supervisionado 1. Sim. O estágio supervisionado 1, a gente trabalha com os alunos prática penal. Então, nós temos atividades desenvolvidas no núcleo de prática jurídica da faculdade, que hoje, às terças-feiras, né, a partir das 14 até às 17h30, a faculdade está de portas abertas para receber qualquer pessoa do povo que precise de uma assessoria na área criminal. Que Então, a gente está lá, de maravilha. porta aberta, junto com os alunos, trabalhando isso. Então, a gente faz simulação de audiência, a gente faz peticionamento, e eu vou muito além nos meus peticionamentos, porque eu deixo eles peticionarem no portal do advogado, eu abro e Sim. eles fazem realmente o peticionamento no ESAGE, Sempre com acompanhamento. sempre com acompanhamento. Mostro a ele os diferentes portais, porque você sabe, Holanda, a gente tem o ESAGE, a gente tem o PJE, a gente tem diferentes portais para atuar. E dependendo do estado também, existem outros Existe outro sistemas, sistema. dependendo também da jurisdição, Sim, sim. né? Então, deixar isso claro para eles, fazer construção de peças, trabalho as construções de peças. Eu estou sempre trabalhando os casos que são trazidos nos últimos exames de ordem, então trabalhando as peças que os examinadores da FGV estão cobrando, mostrando para eles que quem decidir, evidentemente, enveredar pela advocacia, claro, precisa fazer o exame de ordem, que os pontos que serão analisados serão estes. Quem quiser ir para concurso público, o que está sendo cobrado nos concursos públicos são isso aqui. Então, é muito dinâmico a atividade que eu venho desenvolvendo com eles. E nós acompanhamos essas atividades porque a Ordem dos Advogados também, a nossa OAB Terceira Subseção Palmeira dos Índios, tem uma parceria com o Dr. Juscelio, e o Dr. Juscelio sempre está na nossa casa, e isso é muito dinâmico, quando nós realmente acompanhamos um trabalho ético e que flui, e que também traz frutos para a sociedade. E a gente acompanha isso e a gente sente esse diferencial e é notório, né? Deixa eu só aproveitar, inclusive, e mandar um abraço para o Marquinhos, né? Que sempre esteve de portas abertas para me receber minhas turmas. Eu me recordo que a primeira visita, eu não tinha muito tempo para sentar e conversar com ele ou para mandar um expediente. Eu simplesmente peguei o número dele com o Daniel, que é o presidente da subseção de Arapiraca, e mandei a mensagem: ao Marquinhos, eu quero ir para a OAB, quero levar meus alunos, quando é que eu posso ir?
E aí, muitas vezes, a gente dispensa o protocolo, porque o objetivo principal é levá-los, é que eles visitem, que eles conheçam as instituições, né? Mas, na realidade, o doutor Marcos Ribeiro, ele é assim, ele é aberto ao público, como a nossa casa da OAB realmente está aberta para toda a sociedade, para a gente receber o cidadão comum, como também os graduandos, as pessoas que estão nas universidades, como também qualquer pessoa que faça parte de outra instituição, seja jurídica ou não. Nós estamos lá para receber todas as pessoas e acolher da melhor forma possível, né? E ainda mais auxiliando a prática jurídica, quando tem as visitas institucionais, como nós apresentamos a casa aos graduandos, que será a futura casa deles também, para que eles já se sintam acolhidos e já se sintam em casa, né? E acreditamos que isso é muito importante, porque as pessoas também já vão adquirindo uma postura de como realmente funciona a advocacia, de como realmente tem que se posicionar no mercado, e isso tudo é muito válido para o enriquecimento humano. Sem dúvida alguma. Né? Doutor Juscelio, em relação aos graduandos, aos estudantes de direito, o que o senhor gostaria de falar? Que eu sei que o senhor já fala isso em sala de aula, mas para quem está nos acompanhando através do nosso Juriscast, o que o senhor gostaria de falar para quem gostaria de ingressar nos quadros do Ministério Público? Olhe, vou repetir aquela frase, sou suspeito para falar, né? Por gostar tanto do próprio MP, mas o que eu sempre falo para eles é justamente a dedicação aos estudos, né? Porque eu sempre falo, eu digo, olha, eu estou numa situação de privilégio por ter recebido esse convite e acontecer esse contrato de cessão. Não é todo mundo que tem essa oportunidade. Então, assim, se dedique, né? Evidentemente, vá em busca do concurso público. Se o concurso público não chegar, que você tenha outras cartas na manga, que você esteja pronto para talvez receber um convite desse que eu recebi, ou para enveredar em qualquer outro caminho. A gente sabe que a parte boa do direito, e não é hipocrisia quando a gente fala desse leque de possibilidades, leque né? de possibilidades. Ele existe, né? E você sabe muito bem disso, né? Nós sabemos muito bem disso. Então, há possibilidades. Eu sempre digo, vocês só precisam estudar. Eu estou aqui como um facilitador. O professor é um facilitador. Eu não posso fazer tudo por eles. Então, levar informação atualizada, ajudá-los a tirar dúvidas, trazer conteúdo atualizado, jurisprudência, né? Mas aí o aluno precisa fazer o papel dele. O professor, ele é um facilitador, ele mostra o caminho, até a forma de caminhar. Muitas vezes até caminha junto, mas ele não pode caminhar pelo aluno, né? Cada pessoa trilha o seu próprio caminho. Exatamente. Né? Tem N questões, tem N vertentes, tem vários lugares para serem trilhados. Mas o seu caminho mesmo, só você pode percorrer. Só você pode percorrer, isso é verdade. Exatamente assim. E assim, outro fato muito importante é que a questão da dedicação, do estudo, da preparação. Quando as oportunidades vêm, elas não vêm de forma programada, elas chegam de surpresa para nós e nós temos que estar prontos para ela. Para elas, Temos. Não é? Porque dizem os ditos populares que uma oportunidade nunca bate duas vezes a sua porta, não é? Então, na primeira oportunidade, na primeira vez que a oportunidade chegar à sua porta, agarra essa oportunidade. Se der medo, vá com medo mesmo. A gente vai aprendendo também pelo caminho. É no dia a dia que as nossas práticas vão melhorando e a gente vai se atualizando e vai crescendo com isso. Exatamente. Deixa eu aproveitar e você falar sobre oportunidades. E eu sou uma pessoa muito sonhadora, sabe? Eu sempre acreditei que é possível. Então, ser servidor público foi um sonho. Certa vez eu fui me alistar, vi uma servidora pública fazendo meu alistamento militar, digo, eu quero ser servidor público. E, evidentemente, consegui, então, ir para o direito, ser advogado, trabalhar no fórum, passava pela frente do fórum e dizia, eu um dia quero trabalhar aqui. Estou lá, tenho minha salinha lá. Então, tudo, na verdade, é oportunidade, né? O convite para ser professor da Faculdade César Marques Sertão, ele chegou. E eu disse assim, quando me ligaram, eu posso pensar? Não, Juscelio, você precisa responder logo. Então, assim, a gente precisa estar pronto,
né? E a gente vai ficando pronto na caminhada, né? Não é vergonhoso muitas vezes se você precisar de um auxílio, se você precisar sentar para entender, para estudar, para alinhar as ideias, a gente está Até porque fazendo ninguém isso. nasce pronto, Não, não é? exatamente. Ninguém está pronto, Não, determinado e acabado, não é? Nós vamos nos moldando, vamos aprendendo, vamos crescendo e amadurecendo no percurso. exatamente. E Exatamente. aproveitando bem o E percurso. aproveitando bem o Não se percurso. preocupando só com o destino, Sim, né? Aproveitando cada minuto, viver a caminhada, né? justamente, vivendo a caminhada. Tanto os percalços quanto as questões boas, não é? Porque nem Exatamente, só de coisas boas o exatamente. nosso caminho, a nossa caminhada, a nossa trajetória é feita. Você que está aí nos ouvindo em casa sabe muito bem disso, né? Conosco não é diferente, né? Nós estamos aproveitando essa caminhada para passar a informação da melhor forma possível para vocês, né? É verdade. E, doutor Juscelio, falando em oportunidade, em sonhos, eu tive uma notícia muito boa hoje que Olha gostaria de só. compartilhar com o senhor. Explica aí pra gente. Em primeira mão, vou lançar aqui para vocês, para todos os graduandos de curso de Direito de todas as Olha só. instituições de nível superior, que o Ministério Público de Palmeira dos Índios, nosso estado de Alagoas, está montando salas, está recebendo aparelhos tecnológicos para proporcionar estágio para os graduandos do curso de Nossa, que Direito. fantástico. Estivemos aqui no nosso Juriscast com o Dr. Ricardo Libório, ele é promotor de justiça, e ele fez esse convite para os graduandos e fez também um apelo para que os graduandos dirijam-se ao Ministério Público para estar mais próximo do procedimento, para analisar como realmente funciona a instituição, como você pode efetivar, ajudar ao próximo a ter o seu direito efetivado, a estar mais próximo das realidades da nossa sociedade, né? Até porque nós temos a prática no estágio supervisionado, mas a gente precisa de uma prática maior para o aluno, quando sai do nível superior, para ir atuar no mercado de trabalho como jovem advogado. E nós sabemos que o início não é fácil, Não. mas se você já tem um acesso, um conhecimento maior de como as instituições funcionam, de como você enveredar nos caminhos de um procedimento para melhor efetivar o direito de um cliente seu, de um terceiro, isso aí já ajuda bastante no seu currículo, Sim. na sua atuação profissional no dia a dia. Não é, doutor Juscelio? Então, ele fez esse convite, fez esse apelo, e eu falei para ele que iria divulgar e propagar também. Olha só. E, mais uma vez, estou aqui no Juriscast, externando esse convite, de primeira mão, passando para o senhor Juscelio, para o doutor Juscelio, que é professor de prática jurídica na universidade e que tenho certeza que passará para os seus alunos e incentivará também esse acesso ao estágio do Ministério Público. Porque por mais que não seja um estágio remunerado, mas a prática em si, já a aquisição de conhecimento já é uma remuneração. Exatamente. Veja, Yolanda, muitas vezes eu, em alguns pontos, em algumas aulas, eu sempre disse a eles, o estágio é um divisor de águas, né? E o direito em si, diferentemente de outras searas, tem campo de estágio sobrando, né? Você vê o apelo que o doutor fez aqui. Então, tem lugar, tem pessoas disponíveis para ensinar. Então, você ter esse acesso, ainda que não seja remunerado, se não é remunerado, pode fazer um ajuste de horas, tenho certeza que é plenamente possível. Você está lá próximo dessas pessoas, você está acompanhando, você está realmente atuando nos processos, é fantástico. E acredito que esse projeto do Ministério Público aqui de Palmeira dos Índios, ele será muito bem-vindo e muito bom grado, né? Porque a gente precisa Muito enriquecedor. muito enriquecedor e a prática visualizar, porque eu sempre digo a eles, eu tento trazer para vocês o máximo de fidelidade do que eu enfrento, mas vocês precisam estar lá nos estágios, no cara a Presenciar, cara, participar, conhecendo as conhecer pessoas, mesmo. né? Fazendo ali realmente
a gente diz, o nosso métier jurídico, né? Se aproximando das pessoas, conhecendo as pessoas, e é nesses encontros que muitas vezes, ou nesses estágios, que surgem os convites para as assessorias, né? Seja uma indicação de um promotor, seja assessoria de um magistrado, enfim, São oportunidades, são oportunidades né, que a gente doutor não Juscelio? pode deixar escapar. E nesse caminho de oportunidades, quais são as suas palavras finais desse nosso papo gostoso, tão descontraído, Ai, tão meu Deus. informativo, para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, doutor Juscelio? Veja só, eu agradeço demais mais uma vez, né, o convite da doutora Yolanda, que eu chamo de Yolanda porque eu já Porque considero como uma não grande tem para amiga quê, né? Essa minha. formalidade entre a gente. Que Palmeira dos Índios me trouxe, e era uma cidade que eu nunca imaginei de morar, e passo boa parte das minhas horas por aqui. Então, o recado que eu deixo vou deixar dois recados, tá? Me permita. Fique à Enquanto vontade. Enquanto assessor do MP, que se precisarem dos órgãos, eles estão à disposição. Eu não vou garantir que em todos os lugares que chegarão serão muito bem recebidos, mas eu acredito que em grande parte sim. Então, vá, procure direitos, peça ajuda, se informe. Se não quiser ir pessoalmente, o próprio Ministério Público tem as plataformas para que você faça alguma notícia ali de um crime, ou algum apelo, alguma denúncia de improbidade, exercício irregular de profissão, maltrato com criança, com idoso. Eu me comovo muito com os crimes que envolvem os menores, a criança e adolescente. Fico muito sensibilizado, então eu sempre faço esse apelo. Sejam diligentes, os pais, os tios, os irmãos, cuidem das suas crianças, cuidem dos seus jovens, tá? E se precisar entender como fazer, eu estou lá, as portas estão abertas, as minhas redes sociais também estão aí, vez ou outra postando alguma informação. Estou na faculdade também, para quem quiser conversar comigo. Adoro conversar. E conversar sobre direito, então, meu Deus do céu, eu O passo a diálogo vida sempre flui. inteira. Eu passaria horas e horas conversando. Então, o órgão é fantástico. E ele só vai atuar se ele realmente for provocado, né? A gente não sabe, às vezes, o que está acontecendo se a informação não chega até a gente. E para os queridos alunos, ou quem decide enveredar aí pelo caminho da academia jurídica, o direito é fantástico. Se decidir fazer isso da sua vida, que faça bem feito, né? É aquele ditado popular: faça direito, direito. Direito, direito. Aproveite as oportunidades que a faculdade oferece, que as instituições jurídicas oferecem, que os profissionais oferecem, o acesso às informações. Faça filtros, né? Se torne um bom profissional, se torne um bom advogado, um bom procurador, juiz, enfim, qualquer uma das profissões que lhe convém. E é isso, e aproveitem a caminhada, sejam pessoas boas, sejam pessoas humildes, pessoas éticas, técnicas. Eu adoro demais falar sobre isso, porque é o que a nossa sociedade precisa. É sim, Né, doutor Yolanda? Juscelio. Nós quem agradecemos imensamente, doutor Juscelio. É um carinho muito grande tê-lo conosco, de ter aceitado o nosso convite, ter recebido e ter aceitado o nosso convite. E se nós fôssemos conversar sobre direito, sobre vida, sobre a dinâmica de justiça, nós enveredaríamos pela noite inteira aqui e vocês também acompanhariam, né? Mas infelizmente o nosso tempo é limitado e nós nos despedimos de mais um Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito. Então, até o nosso próximo episódio. Então, vai lá no nosso canal, passa a informação para outra pessoa, curte, comenta e fica conosco ligadinhos no nosso próximo encontro. Um abraço.